E aí, meus amigos do Convênio, como é que vocês estão? Antes da gente começar esse nosso ciclo de aulas pela plataforma, pelo YouTube também, vocês assistindo, acompanhando as aulas, eu quero desejar que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando esse momento praticamente que integral em casa, aproveitando para estudar, para fazer leituras que venham a contribuir para o aprendizado não só da química, mas como também de todas as outras disciplinas. É válido também vocês se organizarem para poder estudar aquilo que teve dificuldade. Por exemplo, no nosso conteúdo eletroquímica, vocês sabem que é um conteúdo um pouquinho extenso, é trabalhoso, envolve conta, envolve alguns princípios que você viu lá no primeiro ano, alguns até no nono ano do ensino fundamental. Então é interessante que você faça essa revisão para poder firmar esse conteúdo, porque, gente, lembra que eu falei para vocês? Esse conteúdo sempre aparece em prova de vestibular. Toda prova de vestibular que se preze sempre vai ter eletroquímica. O Enem não é diferente, sempre tem. Então é interessante que vocês façam essa revisão meio que constantemente para manter vivo esse assunto em vocês, beleza? Lembrem da importância do conteúdo quando se fala de dispositivos como pilha e eletrólise. Lá na pilha a gente falou de bateria de zinco, bateria de cádmio, bateria de níquel, a bateria de chumbo, que é a bateria do veículo automotivo, diversas situações que a gente colocou em prática aquela primeira parte de eletroquímica que foram as pilhas. Agora a gente vai falar um pouquinho da eletrólise, na verdade uma revisão, para a gente poder encerrar o assunto. Ficou faltando só um pouquinho para a gente encerrar o assunto, que é a parte quantitativa da eletrólise, onde a gente faz um cálculozinho, a gente chama de estequiometria da eletrólise. Fiquem tranquilos que não é difícil, só é importante você ter atenção nos cálculos, naquelas operações básicas de fração, número decimal, potência na base 10, notação científica e tudo mais. Isso daí você tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção na hora de resolver a questão. Antes da gente começar a falar de estequiometria da eletrólise, vou fazer uma revisão bem básica e bem rapidinha a respeito da eletrólise, só para situar você, beleza? Então dá uma olhada, preste atenção aqui. Na última aula a gente falou sobre eletrólise e já foi a eletrólise aquosa. Independente se é eletrólise ou se é pilha, a gente falou que o ânodo é aquele eletrodo onde acontece a oxidação e o cátodo é onde acontece a redução. Lembram daquele princípio que eu falei para vocês? Gente, oxidação e redução são processos opostos e simultâneos. Por que opostos? O que acontece com a oxidação acontece o contrário com a redução. Simultâneos porque eles acontecem exatamente ao mesmo tempo. Então, quando no ânodo acontece a oxidação, que é a perda de elétron, no cátodo acontece a redução, que é o ganho ou recebimento de elétron. Agora, tomem cuidado para esse detalhe, a gente chegou a comentar sobre isso algumas vezes. O ânodo, na pilha, ele é o polo negativo, o cátodo é o positivo. Isso na pilha. Na eletrólise a gente troca somente os sinais, galera. O ânodo positivo, cátodo negativo. Tá certo? Ânodo positivo, cátodo negativo. Na eletrólise, cuidado com isso, fica ligado nisso. Se de repente for melhor para você, anota isso aqui num papelzinho, sempre lá onde você estiver estudando eletroquímica, coloque lá no cantinho. Pilha, ânodo negativo, cátodo positivo. Na pilha eletrólise, o ânodo ele é positivo e o cátodo é negativo, beleza? A gente só troca os sinais. Baseado nisso aqui, a gente falou um monte de coisa sobre pilha e também muitas coisas sobre eletrólise. Eletrólise basicamente é a decomposição de substâncias. Lembra o que é decompor? Uma substância se divide em duas ou mais. Aqui basicamente nós vamos ter uma substância se dividida em outras duas. Mas como que acontece essa decomposição? Pela passagem de corrente. A gente faz passar corrente
numa substância em meio aquoso ou apenas ela ali no estado líquido, após sofrer a fusão. Quando a corrente passa pela substância, essa substância se decompõe e produz novas substâncias. Quando a gente produz novas substâncias, eu tenho que ficar atento para o meio que eu tenho. Qual é o meio em que aquilo está acontecendo? Se o meio é não aquoso, ou seja, só o composto iônico que está ali dentro, no estado líquido, eu tenho uma eletrólise ígnea. Quando eu falo de um meio aquoso, é muito óbvio, quando falo aquoso, que tem água. Então, a eletrólise aquosa, a eletrólise pode ser ígnea e ela pode ser aquosa. Só para você não esquecer, eu fiz questão de colocar aqui do lado que a ígnea é quando o eletrólito está fundido, ou seja, ele passou pelo processo de fusão. Até dá para lembrar aqui aquilo que você talvez tenha visto lá na geografia há um tempo atrás, lembra? Rocha ígnea, que é um tipo de rocha, pois é, ausência de água. Então, eletrólito fundido, somente ele, sem água. Quando eu falo de aquosa, é o eletrólito dissolvido na água. Se eu tenho um eletrólito em meio aquoso, ele sofre um processo de dissociação iônica. Então, o eletrólito na aquosa, ele está dissociado, e na eletrólise ígnea ele está fundido, ele simplesmente passa para o estado líquido. Você destrói, desfaz o retículo cristalino desse eletrólito e ele se apresenta como cátions e ânions. Correto? Isso daqui foi o que a gente viu na última aula, o básico sobre eletrólise ígnea aquosa. Não vou me deter nos aspectos qualitativos de ígnea aquosa. A gente já fez isso, então vamos falar isso agora. Nas questões a gente vai lembrar os aspectos qualitativos. O nosso objetivo hoje são os aspectos quantitativos, é o que a gente vai ver agora desse outro lado aqui, ó. Te liga aqui porque são os aspectos quantitativos. Daniel, por que quantitativo? Porque vai envolver quantidade. E é lógico que se envolve quantidade, envolve cálculo. Eu vou ter que fazer uma continha. Não te assusta, porque é tudo na boa, tudo muito tranquilo. Uma multiplicação, uma divisão, uma potênciazinha, tranquilo. Nosso aluno do convênio arrebenta nessa matemática básica. Então bora lá. Lá na página 147 você vai encontrar isso aqui. Tá? Você vai encontrar lá tudo discriminado, tudo muito bem detalhado. Coloquei o resumo para você, para ser também mais objetivo no assunto. Daniel, como é que eu encontro, onde eu encontro esse assunto no meu livro? Você vai encontrar da seguinte forma. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você vai lá na plataforma, lembre, a nossa plataforma te dá todo e qualquer subsídio para você entender isso aqui. Revisão em 22 volumes, encontre o tópico revisão em 22 volumes. Achou esse tópico? Clica lá, entra em recursos digitais. Entrou em recursos digitais, procure o tópico 2020, trimestre 2, tá bom? Tem lá trimestre 1 e 2, vai lá no 2, certo? Quando você clicar, vai aparecer o caderno 1 e caderno 2, lá na química, tranquilo? Na química. Escolha o caderno 2, é onde você vai encontrar eletrólise em diante. Tá? Se você clicar no caderno 1, no final do caderno 1, você encontra eletroquímica, mas encontra pilha e não eletrólise. Tranquilo? No final do 1, pilha, eletroquímica, e no início do caderno 2, a eletrólise, também o tópico da eletroquímica, beleza? Agora vamos para lá. Você chegou lá no caderno 2, buscou página 147, você vai encontrar isso aqui. Vamos começar esse aspecto quantitativo. O nome para muita gente não é um nome legal. Cara, quando fala estequiometria, o cara já dá um pulo porque acha que é difícil. Não é, gente. Relações de regra de 3. Vocês sabem que na verdade é razão e proporção, muito simples. Interpreta a questão e faz tudo aqui por regra de 3. Basicamente nós vamos ter como fundamento a lei de Faraday.
O que diz essa lei de Faraday? Em termos químicos e de uma maneira bem superficial, a lei de Faraday diz que a quantidade de uma substância que vai ser produzida numa eletrólise, ela depende diretamente da quantidade de carga que eu aplico. Lembra que para uma eletrólise funcionar, eu preciso fornecer energia para essa eletrólise. Eu vou fornecer carga para essa eletrólise. Então a conclusão é a seguinte: se eu forneço muita carga, eu vou produzir muita ou pouca substância? Muita substância. Se eu forneço pouca carga, vou produzir uma baixa quantidade daquela substância. Correto? Então, a quantidade da substância depende diretamente da quantidade de carga. Só que aí surge uma pergunta. Você vai perguntar aqui o porquê é essa quantidade. Na verdade, que quantidade é essa? Gente, essa quantidade, seja na eletroquímica, seja em soluções, ou melhor, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, qualquer assunto, essa quantidade de substância, ele está se referindo ou à massa dessa substância, tá certo? Ou ele se refere ao número de mol dessa substância, ou ainda ele se refere ao volume dessa substância. Te liga que volume ele fala de gás e não de líquido, certo? Ele fala de gás e não de líquido. Massa, número de mol e volume são esses casos que ele vai colocar para a gente a respeito de toda e qualquer quantidade. Falando em quantidade de substância, verifique logo. Por que quantidade é essa? É massa? Número de mol? É volume? Daniel, como é que eu sei qual é a quantidade que eu vou usar? Cara, está escrito na questão. Ou ele te pede para calcular um desses três, ou o texto te dá a quantidade de um desses três. Tudo certo? Então, você identificou a quantidade que você vai usar? Lembre de um outro detalhe. Essa quantidade, se ela depende da quantidade de carga, eu tenho que saber o que é essa quantidade de carga. Primeiro, a quantidade de carga a gente vai representar por essa letra aqui, o Q maiúsculo, a quantidade de carga. E essa quantidade de carga tem um valor fixo, o valor de 96.500 coulombs, que é equivalente a 1 mol de elétrons. Daniel, que relação é essa de carga e elétron? Muito simples. Lembre, quando se fala de quantidade de carga, que a carga elementar de um elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a mesma do próton, certo? Se eu quiser fazer o cálculo para 1 mol de elétrons, vai dar esse valor. Pode fazer aí, você vai encontrar um valor muito próximo desse. Porque 1 mol de elétrons, na verdade, é 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. E aí você monta uma regrinha de 3 e calcula a quantidade de carga, certo? Um elétron tem a quantidade fixa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Logo, essa quantidade de elétrons, que é 1 mol, tem quanto de carga? X. Esse valor é esse daqui, correto? Isso é só para mostrar para você de onde veio esse valor. Não é perguntado em prova como que se chega a esse valor, não. Você tem que saber que esse valor é equivalente a 1 mol de elétron. E que no final de tudo, isso aqui pode ser substituído por um Faraday. Então, o Faraday em carga é 96.500 coulombs, ou 1 mol de elétrons. Tudo bem? Mas, Daniel, como é que isso aqui pode vir na minha prova? Qual é o entendimento que eu vou ter disso numa situação de prova? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tenho zinco 2 aquoso mais 2 elétrons produzindo zinco 0, lembre de classificar que tipo de processo é esse. Se é oxidação ou se é redução.
O NOx aqui é 2, mais 2, passou para 0. O NOx sofreu uma diminuição, uma redução, portanto, isso aqui é uma redução. Beleza? Outra coisa que eu falei para vocês, galera, dá uma olhada para ver onde aqui está o elétron, se ele está antes da seta, se ele está depois. Aqui, o elétron está antes. Se ele está antes, se ele está no reagente, é uma redução, certo? Então, de fato, aqui eu posso identificar com uma semi-reação de redução, beleza? Esse cara se transforma no zinco zero. Qual a leitura quantitativa para isso aqui que eu tenho que fazer dessa semi-reação? 2 elétrons é a mesma coisa que 2 mols de elétrons. Esses 2 mols de elétrons é a quantidade de carga suficiente para ser recebida pelo zinco para ele se transformar nesse cara aqui. Gente, esse cara não se transforma nesse do nada. Para esse zinco se transformar no zinco metálico, ele tem que receber carga. E quando ele recebe essa carga, esses 2 mols de elétrons, ele se transforma em zinco metálico. Só que 2 mols de elétrons vai me dar 1 mol de zinco metálico. Tá certo? Agora, trazendo esses mols de elétrons para Coulomb. Gente, 1 mol de elétrons não é 96.500 coulombs? 2 mols de elétrons, quanto Coulomb? 2 vezes 96.500. Substitua a palavra mol por 96.500. Então fica 2 vezes 96.500. Certo? O mol do zinco, caso ele peça massa, substitua pela massa molar, 65,5 gramas de zinco. Certo? Daniel, se não for massa, se for mol, deixa o mol aqui do mesmo jeito. Mas Daniel, se for um gás, por exemplo, gás hidrogênio, aí tu tem que lembrar que condição esse gás está. Se ele estiver na CNTP, o volume molar é de 22,4. Se ele estiver na CATP, o volume é de aproximadamente 25 litros. Existem casos específicos? Existem, a gente não vai comentar por enquanto aqui, vamos colocar isso nos exercícios. Tudo bem? Então, CNTP, 22,4 litros para 1 mol do gás, se aqui for um gás. CATP, 25 litros para 1 mol, se aqui for um gás. Correto? Para finalizar, galera, eu sempre posso me deparar com uma questão em que seja necessário associar isso tudo com o tempo da eletrólise. Porque esse tempo da eletrólise está relacionado com a quantidade de carga também que foi fornecida. Então, se o cara fornece uma certa quantidade de carga durante um certo tempo, eu posso fazer essas relações e associar isso dessa forma aqui, quantidade de carga, corrente vezes tempo. Corrente em ampere e o tempo em segundo. Essas são as unidades. Então, quantidade de carga em ampere vezes segundo, ou seja, Coulomb. 1 ampere segundo é a mesma coisa que 1 Coulomb. Beleza? Então, você colocou as unidades devidas, substituiu direitinho, não tem problema nenhum, você vai conseguir chegar na resposta correta. Fique atento para os cálculos, fique atento para a escrita, principalmente da redução, até porque isso aqui quase sempre se aplica para a redução. Tu não vai ter oxidação, é muito difícil isso acontecer, quase sempre é para redução. Então, se é para redução, eu já sei que o elétron está antes da seta, o elemento vai ser formado está após a seta, verifico as quantidades, substituo direitinho 96.500 por 1 mol de elétrons, tudo certinho, a gente consegue resolver uma questão envolvendo estequiometria na eletrólise sem problema nenhum, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um exemplo de uma questão que está no teu livro e você consegue acessar isso pela plataforma, tem tudo, inclusive a questão que eu vou colocar agora, a gente resolve para poder fundamentar um pouquinho melhor isso aqui, beleza? Então vamos para a resolução lá?